Olá, queridos! No vídeo de hoje eu quero falar desse medo de envelhecer, dessa palavra estranha e geraskofobia e ansiedade. Como que nós vivemos num mundo bastante que enaltece a juventude, né? Então essa sombra do envelhecimento, ela paira sobre todo mundo. A gente tem aí medo do profundo mesmo do nosso bem-estar, né? Bem-estar físico, emocional, social. Então é um tema presente na nossa vida, na nossa sociedade. E o que a gente quer tratar aqui é quando isso vira uma fobia mesmo, né? Quando aí sim você não consegue desvencilhar desse medo de envelhecer, que é mais do que se preocupar com a idade, é uma fobia profunda que pode atrapalhar a sua vida cotidiana e diminuir a qualidade dos últimos anos de vida mesmo. Esse medo irracional, avassalador do envelhecimento. Então, eu não estou falando desse medo que todo mundo tem, às vezes, ai meu Deus, o que vai acontecer comigo quando eu ficar mais velho, que eu possa adoecer. Na verdade, eu estou falando aqui de uma fobia mesmo, que é um medo irracional, né? Que engloba o pavor do declínio físico, que é inevitável, a perda da beleza, a perda da força, a possibilidade de doenças e dependência, né? Então, os sintomas podem variar muito, mas normalmente eles incluem ansiedade, quando você pensa no envelhecimento, você evita falar ou planejar a velhice, ou medidas extremas para manter a juventude, com, né, muitas atividades aí, algumas pessoas buscam a eterna juventude através de cirurgias plásticas, né? E até mesmo ataques de pânico, que são desencadeados aí, às vezes por aniversários, né? As pessoas têm, quem tem essa fobia, né? Tem chegar aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, fica meio apavorado. E aí mudanças visuais ligadas ao envelhecimento, que é inevitável mesmo. As raízes dessa geraskofobia, essa fobia do envelhecimento, ela muitas vezes está atribuída a uma combinação de fatores psicológicos, sociais, espirituais. Os fatores psicológicos são os medos pessoais de incapacidade e dependência. E muitas vezes não é só em relação ao envelhecimento, a pessoa traz essa sensação, essa ansiedade de perder o controle da própria vida, do próprio corpo, e aí isso pode promover essa geraskofobia. É difícil aceitar a inevitabilidade do envelhecimento, né? Principalmente numa sociedade que ela valoriza muito a juventude, a autonomia. E muitas vezes, se você está testemunhando aí, você tem um amigo próximo, ou um membro da família que enfrenta problemas médicos graves, e eles acabam, de uma forma desagradável, desencadeando uma dependência muito grande. Isso pode ser um fator psicológico profundo que influencia a própria percepção do envelhecimento, né? E aí vai instilar uma sensação palpável de vulnerabilidade, uma consciência sóbria da nossa própria mortalidade. Uma coisa é você ter consciência disso, né? A gente está aqui trabalhando nesse tema, e que nós, seres humanos, vamos enfrentar mesmo. Outra coisa é quando você tem isso de muito aflorado, de uma forma fóbica, uma forma muito agressiva, né? E aí, muitas vezes, as experiências que você tem aí com pessoas, vizinhos, amigos, elas servem como lembrete da sua fragilidade, da saúde, e pode intensificar os medos pessoais sobre esses possíveis declínios da dependência associados ao envelhecimento, né? Então, essa consciência aumentada, ela pode lançar uma sombra em relação ao próprio processo de envelhecimento, levando aí muitas vezes uma reavaliação dos comportamentos pessoais de saúde, das escolhas do estilo de vida, até o planejamento e cuidado com a saúde. Então, é claro que, não tendo uma fobia, nós todos que vamos envelhecer temos que pensar como ter um plano de saúde, ou se você vai usar o sistema público, que você fique atento às condições do sistema público, à atividade física, não fumar, não beber, uma alimentação mais criteriosa, né? Outra coisa é quando você tem essa fobia aí, realmente traz um certo grau de apreensão, um impulso, muitas vezes bastante pesado, em relação ao envelhecimento. E aí você pode pensar nisso também como um impulso proativo para buscar saúde, um cuidado preventivo, uma visão mais apreciativa do momento presente mesmo, né? É o que a gente trabalha aqui nas meditações.
Quando eu volto o foco para o momento presente, eu falo, ai meu Deus, quando eu tiver 80, 90, beleza. Mas deixa eu voltar o foco aqui para o meu momento agora, a idade que eu estou tendo agora, né? E aí eu vou viver essa realidade. Os fatores sociais também causam essa gerassicofobia, que é as atitudes sociais mesmo, as culturas, né, que estigmatizam o envelhecimento e glorificam a juventude, elas podem ampliar esse medo de envelhecer mesmo. As redes sociais, as mídias, né, constantemente estão mostrando aspectos negativos do envelhecimento e não mostram muitas vezes as oportunidades e a sabedoria que o envelhecimento pode trazer. E aí vai uma percepção distorcida desse processo natural, né? E você sabe, o Brasil é campeão de cirurgia plástica, né? Se não for um dos primeiros, está no segundo lugar aí de volume de cirurgia plástica, porque as pessoas têm uma fobia quase muito grande disso, né? Nesse caso, a gente está tratando dessa fobia específica que aumenta os sintomas da ansiedade. E também, muitas vezes, as pessoas têm questões espirituais. Qual que é o propósito da vida? O que vai acontecer depois da morte? O acerto de contas moral pode se intensificar. Então, às vezes, a pessoa fica sem paz espiritual, né? E essas preocupações podem se manifestar com o medo de envelhecer também. E aí acontece que essa fobia ela vai impactar a sua vida cotidiana de uma forma muito profunda e debilitante, porque no dia a dia você pode ter aí transtornos de ansiedade, depressão, isolamento social, negligência com a saúde, pode evitar médicos para não ser confrontado com problemas de saúde relacionados ao envelhecimento, né? Pode se isolar devido ao medo de ser julgado pela sua idade. Então, a longo prazo, os efeitos da gerassicofobia podem se transformar em graves problemas de saúde mental mesmo. E a ansiedade não tratada e o estresse que ela causa podem contribuir para agravar a saúde física, levando a uma diminuição da qualidade de vida mesmo. Socialmente, esse medo ele pode fazer com que os indivíduos reduzam o seu mundo, né? Você fica mais restrito e evite novas experiências e interações mesmo. Entender que existe essa gerassicofobia, essa fobia do envelhecimento, é o primeiro passo para você lidar com ela, reconhecer esses fatores que contribuem para esse medo, os efeitos que ele pode ter na sua vida e pode permitir você trilhar um caminho de cura mesmo, né? E aí, com conhecimento, com a psicoterapia, você vai transformar essa maneira como você encara o envelhecimento, não como um declínio, mas como uma oportunidade de crescimento e aprendizado contínuo mesmo. Então, é transformar essa maneira como você se percebe nesse processo de envelhecer, buscando aí os pontos positivos, a sabedoria, realmente maior conhecimento, mais calma, mais equilíbrio, né? Valorizar coisas que talvez você não valorizava antes, né? Então, você fica mais atento aos detalhes do cotidiano. E aí, essa grande mudança pode ter mais qualidade de vida. Né? Lembrar, se você quiser agendar uma sessão online comigo, entre em contato aqui no Instagram, @Dr. Paulo Tonamira, ou em e-mail, contato@paulotonamira.com.br, e também psicólogo pauloalmeida@gmail.com, para a gente agendar uma sessão online, que tem 1 hora de duração, através de chamadas de vídeo no WhatsApp. E com certeza a gente pode estar entendendo as causas, talvez, desse seu medo de envelhecer excessivo e, consequentemente, diminuir a sua ansiedade, tratar para você ficar mais tranquilo, mais equilibrado com o processo de envelhecimento. Combinado? Se você não assinou o canal, lembra, assina aqui, dê um like, comenta, compartilha, para a gente aumentar essa corrente do bem, onde uns apoiam os outros. Um grande beijo, até o próximo vídeo.